E agricultores da Irlanda foram às ruas nesta semana para protestar contra a agenda climática do governo de lá. A Associação Irlandesa dos Produtores Rurais, que organizou esse movimento, revela que um dos motivos da manifestação é um corte que o governo pretende criar em licenças para as emissões de nitrato geradas pelo setor pecuário. A imprensa do país revela que essa medida de controle do governo irlandês faz parte de um plano da União Europeia para reduzir a poluição por nitratos devido a um suposto risco para a qualidade da água de lá. Até então, as propriedades irlandesas recebiam uma permissão para emitir um volume maior de nitrato em comparação com o restante dos europeus, desde que o governo irlandês se comprometesse a melhorar os padrões de qualidade da água. No entanto, a Comissão Europeia decidiu não seguir com essas licenças a partir de 2024, o que tem causado reações ao setor agro, como esses protestos que vocês acabaram de observar. No site, a Associação dos Produtores Rurais da Irlanda disse que famílias de produtores de leite do país estão se sentindo traídas pelo ministro da Agricultura e pelo governo. Segundo eles, nos últimos 10 anos, os produtores de leite seguiram a política do governo e agora uma mudança nesta política vai deixar uma geração de agricultores familiares enfrentando uma séria ameaça à viabilidade. A associação diz ainda que, em vez de trabalhar com os agricultores na jornada para melhorar a qualidade da água, as regras estão sendo impostas. Vai lembrar que, recentemente, o governo irlandês apresentou uma proposta para abater quase 200 mil vacas leiteiras nos próximos 3 anos, com o objetivo de atingir a meta climática do país. A medida não foi bem recebida pelo setor agropecuário de lá. No ano passado também, você está vendo as imagens de um movimento chamado Rebelião Animal, que reuniu diversos ativistas na capital Dublin. Diversas pessoas carregavam faixas que diziam, abre aspas, produção de carne mais laticínios é igual à crise climática. Vamos tratar deste assunto com o CEO da Radar Investimentos, Leandro Bovo. Bovo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kelly. Olá, amigos da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. E como você avalia essa agenda da Irlanda, que foca na pecuária para conseguir atingir os objetivos da Agenda Verde? Na verdade, eu acho que esse problema está acontecendo agora na Irlanda, né? Mas não necessariamente é restrito a eles, né? A gente tem visto iniciativas similares, Nova Zelândia, Holanda, enfim. Isso acho que o mundo dito desenvolvido, né, principalmente o europeu, ele tem que tentar definir melhor o que ele quer, né? Porque eu acho que a produção de alimento com qualidade e com preço baixo é a melhor resposta que os produtores podem dar para a demanda da sociedade, que é uma demanda crescente por alimento. A população aumenta, a demanda por alimento aumenta, e a gente produzir mais a preços mais baratos é fundamental. Só que para fazer isso, você tem que crescer verticalmente. E aí, para fazer isso, você tem que ter uma intensificação da produtividade, né? Uma intensificação da produção com aumento da produtividade. Então, se fica colocando restrição para isso, o reflexo disso vai ser alimento mais caro. Então, eu acho que a população europeia precisa pesar o que faz mais sentido para ela, ter comida a preços acessíveis ou ter uma suposta preservação do meio ambiente num país, né, numa área que já está bastante devastada, vamos dizer assim, né? As florestas naturais da Europa são quase inexistentes, né? E, Bovo, me diga uma coisa, existe alguma medida semelhante a essa que a gente está vendo na Irlanda ou em outros países do mundo, na Europa, como você citou, que esteja acontecendo aqui no Brasil, que se refira à pecuária brasileira? Não, ainda não. Eu acho que o Brasil tem características muito diferentes da Europa em geral e da Irlanda em particular, né? A começar que aqui a gente tem muito mais espaço para crescer, então a nossa produção pecuária, seja ela de leite ou seja ela de corte, ela não é tão concentrada, né? Então a gente não tem esse problema de concentração de nitrato, nitrito na terra a ponto de contaminar o lençol freático. Pelo contrário, a gente aduba a terra com nitrogênio, né, as passagens, justamente com vistas a aumentar a produção, né? E o adubo
o nitrogenado, seja ele do esterco dos animais de leite ou dos animais de corte, é usado amplamente para adubar a terra e melhorar a produtividade, né? Então, aqui no nosso caso, a gente ainda não tem problemas graves nesse sentido, porém, sempre existe uma ou outra iniciativa, não especificamente com relação ao nitrogênio, mas, por exemplo, com relação a metano, né? Que é muito falado mundialmente e no Brasil também, com relação à eructação do bovino, né? Que isso pode contribuir para o efeito estufa, porque emite metano, e o metano é um gás mais poluente com relação ao efeito estufa do que, por exemplo, o CO2, né? Então, existem essas conversas, existem esse barulho, esse ruído, vamos dizer, mas ainda com nenhuma iniciativa concreta a esse respeito.